Olá, bem-vindos a um episódio de O Mundo a Seus Pés, o podcast da secção internacional do Expresso. Eu sou Pedro Cordeiro, editor dessa secção, e hoje convido-vos para uma incursão na política nacional, que não costuma fazer parte deste podcast, mas que se justifica por estarmos na última semana de campanha para as eleições presidenciais, em que vamos escolher um chefe de Estado que é também o mais alto representante da nação e com competências na política externa. Convidei, por isso, a professora Ana Santos Pinto, da Universidade Nova, para nos falar precisamente sobre como a política externa é importante no papel do chefe de Estado e também da sua presença, ou falta dela, na recente campanha eleitoral. Olá, Ana. Olá. A edição técnica deste episódio está a cargo do João Luís Amorim, a quem também agradeço, e vamos, sem mais, arrancar para esta conversa. Olá, sou Tony Gonçalves, sou português, vivo nos Estados Unidos desde os 4 anos e tenho um podcast, The Heart and Hustle of Portugal. Converso com quem está a levar Portugal mais longe, empreendedores, artistas, sonhadores. É o primeiro podcast em inglês do Expresso feito com paixão nacional. Ouça todas as semanas em expresso.pt ou na sua app de podcasts. Vamos, let's go! Ana, concordarias comigo em que a política externa parece sempre ser um parente pobre das campanhas eleitorais, apesar da sua importância e do momento geopolítico que vivemos? Sim, em qualquer uma das campanhas eleitorais, incluindo as campanhas ao Parlamento Europeu, a política externa é um tema que raramente se fala, pese embora estas presidenciais, na primeira volta e também agora na segunda volta, já tenham tido uma pitada de sal, porque o nível de intensidade da política externa é tão significativo que leva até que existam perguntas nos debates sobre essa matéria. Mas a pergunta sobre o entendimento do contexto internacional é diferente sobre a pergunta do posicionamento do chefe de Estado em relação àquilo que são as competências do Presidente. Como tu bem dizias, o Presidente representa externamente a República, não tem um cargo executivo, portanto ele não executa, não orienta, não define a política externa. Isso é uma competência própria do Governo, claro. Mas e depende muito no nosso histórico de 50 anos de democracia, o exercício dos presidentes é muito diferente em matéria de política externa, mas há padrões. A chamada diplomacia presidencial, que é feita essencialmente pelas viagens ao exterior, a seleção das prioridades, de onde é que vai primeiro, quem é que leva na comitiva, se é mais empresarial, se é mais cultural, etc. A questão das diásporas, que é muito importante como política externa, como instrumento da política externa, e depois as intervenções públicas que faça. Normalmente tem existido ao longo de todo este tempo um grande equilíbrio, uma grande consensualização entre aquilo que é a política do Governo e aquilo que é a intervenção pública do Presidente da República. Eu diria que o único caso mais excepcional foi em 2003 com o Presidente Sampaio e com a invasão do Iraque e a utilização ou não de forças armadas portuguesas. Sim, aí o Presidente tomou uma posição pública e travou, sim, não é? Acabou por ser a GNR só que foi. Acho que é o único momento assim, de maior decisão no exercício desta componente presidencial, mas, por exemplo, o Presidente da República faz tradicionalmente a intervenção na Assembleia Geral das Nações Unidas e tem, enquanto elemento de informação, eu diria até de aconselhamento com o Governo, existe essa prática, e depois também depende muito daquilo que é a rede internacional do Presidente, ou seja, de cada Presidente. Naturalmente que o primeiro e o segundo mandato são diferentes, porque há todo um legado anterior, mas aquilo que é já a experiência do ponto de vista externo, ou a rede de contactos que existam
por que razão for, tem sido também um determinante daquilo que é a capacidade de intervenção e até mesmo aquilo que nós chamamos a definição da agenda, não é? Em que existem momentos em que o Presidente Sampaio, por exemplo, criou em 2013 o Grupo de Arraiolos. Exato, e o Grupo de Arraiolos... Presidente da República sem funções executivas. Sem funções executivas, mas com esta capacidade, porque os vários presidentes, estamos a passar da Alemanha à Polónia... Sim, são regimes, são sistemas diferentes. São sistemas muito diferentes, claro, no exercício das competências. Eu diria que, do ponto de vista comparado, talvez a Polónia seja aquele que é mais equiparado ao nosso por causa da noção da parte Comandante Supremo das Forças Armadas e do papel central que o Presidente tem na dimensão da defesa nacional. E isso também acontece no caso da Polónia. Portanto, do ponto de vista comparativo, e nós sabemos o claro, que... Olhamos presidentes eleitos por sufrágio universal, coisa que, por exemplo, da Alemanha ou da Itália não são presidentes com funções mais cerimoniais, se quisermos. E, portanto, nós também vamos olhando para a cultura política dos diversos Estados e estamos essencialmente a falar na componente europeia, e há um conjunto de mecanismos que permitem a intervenção por influência, como dizia, por marcar a agenda no sentido do discurso e das mensagens públicas, mas sobretudo aquilo que se retira destes 50 anos da democracia é uma noção de legitimação. Ou seja, aquilo que é definido pelo governo em termos de política externa e a conciliação, a forma como tem este apoio e a complementaridade do Presidente da República resulta numa legitimação nacional das principais componentes, porque o governo representa o Parlamento, vem desse Parlamento. Às vezes nós esquecemos, mas não há eleição direta para o governo. O governo é resultado no nosso sistema, não é assim? Exato, é resultado da Assembleia da República, e o Presidente da República, que tem uma legitimação direta e que representa, digamos assim, o corpo da comunidade política portuguesa. O que é que na atual campanha em que dizes, já se falou um pouco mais, o que é que te chamou a atenção enquanto assuntos que apareceram no debate público entre os candidatos e nomeadamente agora nesta segunda volta entre António José Seguro e André Ventura? Eu creio que há dois temas que eu diria que são os únicos que marcam de uma forma mais significativa. O primeiro é claramente o posicionamento dos Estados Unidos e a forma como os Estados Unidos se reorientam, digamos assim, em relação aos aliados europeus e à Aliança Atlântica. Porque esse é um tema do Presidente da República. Nós falamos de política externa, eu não posso deixar de falar de política de defesa, até porque claro, as componentes do Presidente, as competências, do claro, Presidente da República são muito mais substantivas. Armadas, É o primeiro responsável, de acordo com a Lei de Defesa Nacional, é o primeiro responsável. Quem declara a guerra e a paz, quem tem o Conselho Superior de Defesa Nacional. Ou seja, nomeia os diplomatas, embora sob proposta do governo, etc. E nomeia todos os oficiais generais e nomeia os chefes. Portanto, se bem que a política de defesa nacional não é política externa, ou seja, nós temos forças nacionais destacadas, tropas no exterior, é uma parte daquilo que as Forças Armadas fazem, mas as Forças Armadas e a Defesa Nacional não deixam de ser um instrumento da política externa. E, portanto, a componente NATO, a componente dos desenvolvimentos ao nível europeu em matéria de defesa, tem sido um dos pontos substantivos. O outro, como dizia, é a questão dos Estados Unidos. Nós não nos temos lembrado muitas vezes, mas os Estados Unidos celebram este ano 250 anos da independência. Portugal tem uma diáspora nos Estados Unidos muito significativa. Imagino eu que o Presidente da República Portuguesa seja convidado a participar nas celebrações, até porque foi dos primeiros Estados a reconhecer a independência dos Estados Unidos, e portanto temos aqui uma relação do ponto de vista bilateral, e esta questão coloca-se a agenda diplomática do Presidente, e pelo menos tem sido assim com os últimos presidentes, é muito significativa e muito intensa, e serve, como dizia, como um canal de complementaridade, de reforço, de legitimação àquilo que é a política externa do governo e no âmbito europeu também. E aqui neste caso, falando dos Estados Unidos, é inevitável
é incontornável o atual titular da presidência dos Estados Unidos, não é? Porque tudo vem daí. Tudo vem de estar na Casa Branca, regressado. Donald Trump, nada disto provavelmente nos preocuparia tanto, nem haveria tantos Estados Unidos no debate político português se ainda estivéssemos com o Joe Biden ou se eventualmente Kamala Harris tivesse ganho a presidência. Não me lembro de eleição nenhuma anterior em que o presidente dos Estados Unidos fosse assunto. Ainda recentemente numa entrevista ao Expresso, o André Ventura dizia que afinal não gostava tanto do estilo errático de Trump, embora tivesse feito há um ano tivesse feito tudo para fazer crer que estava como convidado na tomada de posse, o que era mentira, ainda por cima. Nós temos, eu digo isto muitas vezes e normalmente a cada ciclo eleitoral nos Estados Unidos. Nós debatemos as eleições nos Estados Unidos como debatemos as eleições nacionais, o que é uma coisa absolutamente impressionante, porque nós não votamos e naturalmente que existe um impacto, e agora percebemos quando existe uma disrupção naquilo que é a política externa e quando os resultados têm efeitos práticos. Imaginem o que era Portugal, que celebra os 40 anos da adesão à União Europeia, estar hoje sozinho, não na União Europeia, mas estar hoje sozinho numa negociação bilateral relativa a tarifas com os Estados Unidos. E, portanto, o nível de vulnerabilidade era total. Se existe até porque as tradições de política externa, e que é uma tradição que não é só da democracia, vem da história da construção do Estado, é a divisão entre a componente atlântica, onde os Estados Unidos e o Reino Unido têm um pilar fundamental, a componente europeia, e depois a componente primeiro ultramarina e agora a lusófona. E, portanto, o Presidente anda sempre com estas três esferas, mas Portugal sempre se viu como um aliado tradicional dos Estados Unidos. E este posicionamento do presidente norte-americano em relação aos europeus, que, embora esta é a minha área de investigação académica, causa uma crise de identidade à Europa, causa também uma crise de identidade à política externa portuguesa. E a noção da relação privilegiada, daquilo que nós guardamos como o brinde feito com o vinho na Madeira na Declaração de Independência e o termos sido dos primeiros a reconhecer, isso é hoje uma memória identitária que eu não sei qual é o espaço que Portugal vai ocupar do ponto de vista bilateral nesta visão de posicionamento externo dos Estados Unidos e de Donald Trump. E estando nós a gravar pouco mais de uma semana antes da data da segunda volta e numa altura em que já há pessoas que vão votar este fim de semana, portanto hoje é sexta-feira, o podcast vai para a segunda, mas há pessoas que já vão votar este fim de semana, tu consegues antever diferenças nessa abordagem consoante o vencedor das eleições, seja Seguro ou Ventura? Eu consigo antever diferenças, em primeiro lugar e de uma forma que me parece evidente, no estilo. Não é? É importante olharmos para os partidos com o perfil do Chega e para as lideranças europeias com o perfil do candidato André Ventura, e existe uma padronização em relação a uma proximidade na forma se calhar mais assertiva, ou se preferirmos mais truculenta, mais desafiadora, que olha para Donald Trump com este momento. A verdade é que hoje, na Europa, e eu vou para um ponto já bastante radical, até Niall Farage nos Estados Unidos, no Reino Unido, está com problemas em justificar e em lidar a sua posição em relação a Donald Trump. E portanto, a forma, aquilo que eu no outro dia dizia aos meus alunos, aquilo que olhamos para Davos, para a intervenção de Donald Trump, e percebemos como é que uma intervenção intempestiva, desrespeitosa e desafiadora, quais são as consequências que podem ter. Portanto, aqui a posição não é de estar no papel de quem desafia,
é de estar no papel de quem é desafiado. Portanto, acho que há uma diferença de forma. O candidato António José Seguro tem uma modalidade de abordagem pública diferente. É se calhar resultado daquilo que é uma maior padronização do exercício da política externa. Mas como eu também gosto sempre de salientar, Giorgia Meloni é provavelmente o melhor exemplo de como é que o exercício de funções e da responsabilidade deixa-me só fazer um parênteses, é alguém que André Ventura tem vindo a citar cada vez mais como seu modelo, até em detrimento de Donald Trump nesta altura. Porque a Meloni tem tido de facto uma capacidade de adaptação do ponto de vista interno. Meloni é muito diferente de Salvini. Uma capacidade do ponto de vista interno, mas sobretudo uma capacidade de afirmação e afirmação de uma forma substantiva no plano europeu e de interlocução, incluindo com os Estados Unidos, que lhe tem granjeado um grande respeito na União Europeia, nos países europeus e na forma como se relaciona. Portanto, é natural e para sermos muito claros, o Presidente da República em Portugal, seja ele qual fosse, não tem a competência de exercício da política externa, tem a competência de representar, mas aquilo que diz e a forma como diz é acompanhado por todos os aliados e por aqueles que possam desafiar a posição portuguesa. E isso não deixa de ser importante. Portanto, com seguro seria de esperar talvez uma continuidade maior do que tem sido a abordagem. Apesar que a abordagem dos 5 presidentes eleitos da democracia também não foi sempre não foi igual, sempre a mesma. Não é? Eu acho que há um certo... Também é um cargo, por ser unipessoal, acaba por ser muito ditado também pelas próprias características de cada um dos seus titulares. Pelas características dos candidatos, pelo seu percurso anterior, mas inevitavelmente pelo contexto e pelas condições políticas. Ou seja, eu creio que os próximos 5 anos de mandato terão um contexto do ponto de vista europeu e internacional que é muito diferente do que aconteceu com os presidentes da República anteriores. E isso exigirá, como eu digo, o que eu noto aqui como o que me causa maiores dúvidas é qual é a rede internacional e qual é a forma de construção dessa rede internacional. Porque isso é importante. A forma como se estabelece as relações com outros chefes de Estado, e estamos a falar naturalmente ao nível de chefe de Estado sem a competência executiva, a forma como pode complementar, porque uma coisa são os países de língua oficial portuguesa, é importante numa altura de diversificação também daquilo que é a componente europeia, não só do ponto de vista comercial, mas do ponto de vista e é uma área que também nunca livre de polémicas, claro, como vimos recentemente com Marcelo Rebelo de Sousa em Luanda. Mas isso é aquilo que é o padrão, não é? E aquela ideia de que Portugal faz pontes, etc. Mas nós estamos num momento particularmente crítico. E um momento crítico em que a posição de Portugal não deixa de ter uma política externa bilateral. Claro. Portugal está convictamente nas Nações Unidas e para que sejamos claros, para um país com a dimensão de Portugal, a componente multilateral é absolutamente fundamental. Nós não temos capacidade de chegar a determinados níveis de negociação se não estivermos numa componente bilateral. E Portugal pode, em junho próximo, vencer as eleições para o Conselho de Segurança das Nações Unidas, o que, com todas as críticas que possamos fazer, implica que Portugal participe em determinadas agendas e definição de agenda. Mas nisso nós temos alguma presença diplomática. Porque nós temos um corpo diplomático muito qualificado. Ultrapassa em larga medida a nossa escala mundial enquanto país, não é? Em termos de população do ponto diária. de vista das eleições, ou seja, daquilo
para os cargos em que portugueses são escolhidos, mas também dentro do aparelho das instituições e naquilo que o corpo diplomático faz em processos negociais, é de facto absolutamente extraordinário para um país com a dimensão de Portugal e para a forma como a preparação, a formação, o treino, os recursos que temos para o fazer. E a mesma coisa se aplica no caso das Forças Armadas, porque também têm esta dimensão externa. Mas isto para dizer que sim, pertencemos às Nações Unidas, sim, pertencemos à NATO, à Aliança Atlântica, sim, pertencemos à União Europeia, mas Portugal continua a ter relações bilaterais. E deve ter essas relações bilaterais para poder, em determinados momentos, utilizá-las como uma componente de alavancagem e de interesses próprios que temos, que às vezes não são exatamente aqueles que o grupo de um conjunto de Estados europeus pode ter. Isso pode-nos trazer mais problemas se os interesses da relação bilateral colidirem com as de blocos em que nos inserimos como a União Europeia, ou pelo contrário, pode fazer de nós um pivô importante dentro dessas organizações que fazemos parte, como a União Europeia ou a NATO. Isso é o que acontece com todos os Estados-membros da União Europeia. Ou seja, esse é um dilema que se coloca a qualquer Estado-membro da União Europeia. A minha experiência, do ponto de vista de investigação, é que, saindo fora das fronteiras da União Europeia, ninguém olha para um projeto como o da União Europeia. É do país que está a liderar, que é o interlocutor daquele processo. E, portanto, a ideia da União Europeia é muito incompreensível para quem está fora deste espaço. Se Portugal, por exemplo, for o país líder de determinados projetos, é ele que vai beneficiar dessa imagem e dos efeitos positivos. Mas se nós olharmos, por exemplo, para o continente africano, e se virmos a forma como, já para não falar de países como o caso da Turquia ou dos Emirados, mas a forma como a Alemanha, como a Espanha, como a Dinamarca, estão a entrar no continente africano de formas bastante diferentes, com uma capacidade e um conjunto de recursos que Portugal não tem. Isto causa algum desequilíbrio e pode desafiar aquilo que são os interesses próprios de Portugal. E não sejamos ingênuos ao olhar para o mundo e a pensar que não existe competição entre Estados europeus. Claro que existe. Porque cada Estado europeu, cada Estado-membro da União Europeia, tem uma política externa própria. Ou seja, nós temos os valores que nos unem e que fazemos com que exista uma orientação externa, mas cada um tem a sua política externa própria e exerce-a. E quanto mais a União Europeia cresce, mais difícil é, ou mais provável é que haja alguma divergência às tantas nessas. Sim, a grande vantagem de Portugal, até pelo seu percurso do ponto de vista histórico, é uma grande dispersão geográfica nessas relações bilaterais. E isso é uma vantagem que poucos Estados europeus têm na mesma proporção. Ou seja, o estarmos, a lógica dos 5 continentes, porque a diáspora também é assim. Certo. E a política externa de um Estado não é feita apenas pelas relações empresariais e pelas relações comerciais. É também pela imagem das pessoas que lá estão. Por exemplo, no caso da língua, claramente nós não temos os mesmos recursos que o Brasil. O Brasil fez uma aposta na projeção da língua portuguesa absolutamente extraordinária em todos os pontos do mundo. Mas não há nenhum problema em Portugal utilizar esse benefício também. Com certeza. E aqui nós vamos um bocadinho gerindo, se calhar pela nossa tradição náutica, vamos gerindo como o vento e vamos olhando para as marés. A questão que se coloca neste momento é que estes mares estão profundamente agitados, profundamente polarizados. E não me parece que a acalmia venha nos próximos 5 anos de uma forma imediata ou visível. Gostava ainda de abordar contigo um aspecto que já aqui aflorámos, que é o da articulação entre o Presidente e o Governo, na medida em que é ao Governo que cabe a definição da política externa e de defesa, já agora que também falámos. Há
dever ou uma praxis de informação ao Presidente sobre todas as matérias relevantes e obviamente aos encontros semanais entre o Primeiro-Ministro e o Presidente da República, etc. De que forma é que nestes tempos, e pensando agora num futuro em que vamos ter nos próximos anos, está previsto que tenhamos um governo, o governo da AD, chefiado por Luís Montego, um governo que é minoritário no Parlamento, e um Presidente da República que, a crer nas sondagens, é provável que seja António José Seguro, embora os votos só contem quando já estão contados. Como é que estes tempos, o que é que estes tempos requerem dessa articulação e aliás, que vai seguramente ser feita entre um Presidente e um Primeiro-Ministro que vêm de áreas políticas diferentes, ganhe quem ganhe? Novamente, olhando para os 50 anos da democracia portuguesa, as áreas de política externa e de política de defesa sempre foram bastante consensualizadas. Independentemente do Governo ou do Presidente da República ter um alinhamento, eu já não uso esta divisão, mas mais à esquerda ou mais à direita, sempre foram profundamente consensualizadas, e é muito bom quando isso acontece. Ou seja, nós temos exemplos de Estados europeus em que há uma divisão clara entre o governo, por exemplo, e o Presidente da República. Eu vou acompanhando o caso da Polónia, e no que diz respeito à posição dos Estados Unidos, não há um alinhamento total. Não, porque o entre o Primeiro-Ministro Donald Tusk é da direita e o Presidente mais nacionalista e o Primeiro-Ministro é de centro-direita europeísta. Não é? E isso fragiliza a Polónia, naturalmente. Porque quem assume os compromissos no Conselho Europeu e no Conselho do Atlântico Norte é o Primeiro-Ministro. Quem pode falar e visitar Donald Trump é o Presidente da República. E, portanto, isto cria uma vulnerabilidade. Ora, não me parece racional que uma coisa deste género aconteça em Portugal. Primeiro porque não há razão para tal acontecer. A nossa política externa e a política de defesa têm sido sempre consensualizadas. E depois porque não vale a pena criarmos vulnerabilidades, muito pelo contrário. Quanto mais coesa, quanto mais legitimada, e isto é muito importante, a questão da legitimação, para que nós não costumamos olhar, e esta é uma grande batalha que eu tenho também do ponto de vista científico, mas de participação no espaço público, que é, nós não olhamos para a política externa e para a política de defesa como políticas públicas. Nós achamos que são coisas que pairam, não é? Mas não são. E têm de ser legitimadas. Um certo consenso entre os dois, historicamente, dois maiores partidos em Portugal, também acaba por retirar isso um pouco do debate. Mas, ao mesmo tempo, implica que, por um lado, há uma menor responsabilização das decisões e de escrutínio. Por outro lado, não é evidente, porque não é explicado, a consequência ou as consequências múltiplas do que se passa externamente com aquilo que são os efeitos internos. E a forma mais fácil de explicar é que aumento de tarifas pode implicar aumento de preços ao consumidor. Decisão sobre quem é que nos fornece pode aumentar não só o preço, mas também o tempo em que demora o produto a chegar. A decidir quem são as empresas que têm, por exemplo, no setor tecnológico, tem consequências naquilo que é a nossa privacidade, quem é que detém, quem é que acede aos nossos dados, claro. E assim sucessivamente. Portanto, nem sempre se explica quais são as consequências. E nós tínhamos esta ideia, e acho que continuamos a ter, Bruxelas está lá longe. 85% da legislação vem de lá. E, portanto, aquilo que é decidido no âmbito da Aliança Atlântica, com os 5%, 3,5%, mais 1%, etc., implica decisões difíceis do ponto de vista do orçamento de Estado. E isto tem consequências. Claro. E nós acabamos por só falar dos eurodeputados de 5 em 5 anos quando são eleitos. É raríssimo no debate público. Eles aparecem, com certeza, intervêm, mas eu não vejo discutido correntemente, por exemplo, o trabalho que os nossos eurodeputados estão a fazer durante o quinquênio. Não é? Eu, mais uma vez, aos meus alunos digo, o melhor sítio para ter informação é o Parlamento Europeu. Está lá tudo.
estão lá as intervenções todas, estão lá todos os relatórios, está tudo. É eu digo que no espaço mediático aqui, talvez uma autocrítica eu diria porque jornalista. Não vende, porque não dá clique, não é? Mas o trabalho do Parlamento Europeu significa toda a legislação e significa, incluindo, é o único órgão do sistema político da União Europeia que faz escrutínio democrático com base na legitimação do voto direto. Exatamente, o único que é democraticamente eleito por todos os cidadãos da União Europeia. E portanto... todos não, infelizmente mais de metade não vota, mas todos podiam votar, todos têm esse direito. Mas é essa ideia do escrutínio democrático que não está tão presente na política externa e na política de defesa como está noutras áreas de política pública, mas que não deixa de ser importante e que há um pilar fundamental que eu volto a salientar, que é a diáspora. E aí o Presidente da República tem um papel importantíssimo e nós vemos isso cada vez quando cada um deles as visitas que fez ou os dias 10 de junho celebrados lá fora, etc. E vê-se bem a importância que tem para essas populações portuguesas. Absolutamente fundamental, porque é a imagem, é o representante da comunidade política, é o representante da República, aqui no sentido de Portugal. E isso é um legado do ponto de vista simbólico que é importante e recordemos-nos, Portugal é responsável pela sua diáspora e isso é muito importante. Ainda assim, nós vemos que tendo a possibilidade de votar na eleição do Presidente da República, isto agora para terminar, na primeira volta destas presidenciais, só 4% dos votantes é que, portanto, os portugueses registados como imigrantes é que o fizeram. E eu aqui digo isto não para os vergastar, porque não é, sei que muitos não se abstêm não por desinteresse, mas pela dificuldade logística que há em votar. E aqui se calhar temos espaço para melhorar para as pessoas, precisamente para esse sentido de pertença nacional e de inclusão democrática ser mais abrangente. O sentir, todos os estudos eleitorais indicam que o envolvimento aproxima muito mais o cidadão. E, portanto, a noção, qualquer limitação do ponto de vista burocrático, e isto não significa simplificar processos legislativos. Há uma panóplia de instrumentos que podem ser utilizados e que implicam que o cidadão se sinta mais próximo da decisão. Principalmente pelo facto de dizer eu posso escolher. Isto não é um dado adquirido. A noção do eu posso escolher não é um dado adquirido. E eu sentir-me responsável pela escolha, pela eleição, neste caso, daquele que é o principal titular do órgão de soberania, a primeira figura do Estado, que é o Presidente da República. E com isto chegamos ao fim do nosso tempo, mas não já ao fim do podcast, que eu ainda tenho que fazer à Ana a pergunta que faço a todos os convidados que por aqui passam, que é, se neste momento pudesses ir para qualquer parte do mundo, o tempo que quisesses, fazer o que quisesses, para onde é que ias e porquê? Eu acho que da outra vez que cá estive já disse a mesma coisa. E neste momento estou muito indecisa, mas vou voltar a repetir. Eu iria já para o Irão. Quero muito. O Irão, as minhas dúvidas é o Irão e a Síria, e porque acho que há dinâmicas que só se percebem estando lá submerso. E não é pelo facto de eu não receber a informação por internet estar cortada, não tem nada a ver com isso. É porque há dinâmicas sociais que só se entendem quando lá estamos e olhamos nos olhos das pessoas e sentimos a emoção a falar. É trágico o que está a acontecer no Irão. Arrasta-se há muitos anos, não é uma inovação dos últimos meses. Há muita gente que perdeu a vida, há muita gente que há anos, isto começa em 2009 com o pico de 2019, perdeu tudo o que é a sua expressão de liberdade. E este sentimento de incapacidade revolta-me bastante. Mas para onde é que eu iria já? Votava antecipadamente e ia para o Irão.
Muito bem, e assim chegamos agora sim ao fim do episódio. Resta-me agradecer à Ana Santos Pinto, investigadora do IPRI Universidade Nova, ao João Luís Amorim pelos cuidados técnicos desta emissão e sobretudo a si que está desse lado a ouvir-nos semana após semana. O Mundo a Seus Pés volta na segunda-feira com outros protagonistas, outros assuntos. Até lá, até breve e até sempre. Olá, sou Tony Gonçalves, sou português, vivo nos Estados Unidos desde os 4 anos e tenho um podcast, The Heart and Hustle of Portugal. Converso com quem está a levar Portugal mais longe, empreendedores, artistas, sonhadores. É o primeiro podcast em inglês do Expresso feito com paixão nacional. Ouça todas as semanas em expresso.pt ou na sua app de podcasts. Vamos, let's go!